Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Oi, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, na nossa conversa aqui. Mais uma vez a gente faz aquela propaganda de sempre, curta, compartilhe, envie o nosso conteúdo, envie este vídeo sobre São Tomás de Aquino aos seus amigos, para que a gente possa discutir um pouco daquilo que é do céu, daquilo que é de Deus. A gente quer conversar sobre esse santo hoje, para mim muito especial, e marcou muito a história da igreja, como a gente vai ver. Mas antes da gente conversar sobre São Tomás de Aquino, eu quero fazer algumas considerações que vai do cristianismo, algumas considerações que vão do cristianismo até a escolástica, com o objetivo da gente entender o contexto em que esse santo tão importante na história da igreja aparece, né, e como ele é um divisor de águas aí para a nossa filosofia, para a nossa teologia. E ele repercute muito até hoje. No Catecismo da Igreja, por exemplo, só para ter uma ideia, ele só não é mais citado, ele é citado 61 vezes, só não é mais citado do que Santo Agostinho. Mas a importância dele é extremamente grande. Né? Como diz o A.D. Serdilanes, né? São Tomás de Aquino é uma inteligência servida por órgãos, para a gente conseguir entender quem é este santo, né? Quem foi este santo. E hoje é no céu junto com o Senhor. Bem, em relação à nossa literatura, a recomendação aqui, né, de onde a gente tirou essa conversa que a gente vai ter, eu recomendo o livro do Chesterton sobre São Tomás de Aquino. É curiosa a história desse livro, porque os amigos ficaram sabendo que Chesterton estava escrevendo sobre São Tomás e ficaram preocupados, porque as discussões já eram muito elevadas sobre São Tomás de Aquino, e eles acreditavam que Chesterton não ia ter tempo, condição de falar da vida de São Tomás de Aquino. Né? E aí esse livro é considerado aí um dos melhores livros sobre São Tomás, que não retrata em si muito da vida dele, até porque os aspectos da vida, ele não foi biografado de um modo muito largo, de um modo muito grande, até porque a gente está falando aí do século XIII, então é muito tempo. Mas ele faz aí vai apresentando São Tomás de Aquino por meio de algumas comparações, começando, por exemplo, com a comparação que ele faz em relação a São Francisco, e explicando, né, como São Tomás foi extremamente importante na época, como a filosofia que ele produziu foi um verdadeiro divisor de águas na história da igreja, no pensamento cristão, né, e como ele acaba repercutindo até hoje. Né, um livro muito bom. É a nossa recomendação. Para entender que a Idade Média não foi nada de a Idade das Trevas, a gente tem aqui o livro do professor Felipe Aquino, História da Igreja, né? As outras têm a Igreja Antiga, tem a Idade Média, e tem também a Igreja Contemporânea, o período contemporâneo. Mas a nossa recomendação aqui é para este livro da Idade Média, um trabalho fantástico feito pelo professor Felipe Aquino, e tem uma parte, né, dedicada a São Tomás, e ajuda a gente a entender o que de fato foi a Idade Média, que foi muito mais do que é dito por aí, né, um período em que nós tivemos um crescimento absurdo em relação à filosofia, um crescimento muito grande também em relação à ciência, muito embora as pessoas, de maneira errônea, façam uma interpretação de que foi um período obscuro, um período de dominação da igreja, um período em que o pensamento não era valorizado, enfim. Mas algo totalmente oposto ao que, de fato, aconteceu no período da Idade Média, sobretudo em relação à escolástica. Vocês vão ver que esse período foi fantástico do crescimento filosófico e também científico, e que os estudantes da época tinham uma capacidade de diálogo muito grande, e estudavam muito e eram muito dedicados aos estudos, diferentemente do que aconteceu depois, quando começa a ser aquele freelance, né? E aí os intelectuais começam a ser patrocinados por rei. Você vê que, na verdade, a gente tem aí uma grande bagunça, né? Obviamente isso acabou atrapalhando no próprio desenvolvimento do pensamento após o período da Idade Média. Aqui, só para ilustrar
né, a Suma contra os Gentios, de São Tomás de Aquino, escreveu, e aqui do lado o volume 5 da Suma Teológica também. A gente vai falar um pouco sobre esse, que foi o primeiro gênero literário do cristianismo, né, que surge também nessa idade, dessa dita idade das trevas. Vamos então lá há mais de 2000 anos atrás, né? O cristianismo, quando do surgimento do cristianismo. Bem, o cristianismo ele não surge como uma filosofia. Não foi um profeta que veio e aí ditou como se daria, como seria o cristianismo. Muito embora hoje a gente conheça o cristianismo por meio, né, através de doutrina. Né? Mas o cristianismo não surge como uma doutrina, o cristianismo surge como um fato da realidade. Existem muitos estudiosos de religião comparada, os estudiosos vão estudando as várias religiões. E aí, quando eles estudam, a princípio, acreditava-se que existia muita coisa em comum nas religiões e que era possível compará-las procurando aí algumas coisas semelhantes. Hoje percebe-se, né, os maiores mestres da religião comparada, percebe-se que consegue-se perceber que as religiões, na verdade, são incomparáveis. Não dá para comparar, né, o cristianismo com a religião muçulmana, por exemplo. Existem algumas coisas que são presentes em ambas, por exemplo, mas que, na verdade, a sua essência, né, aquilo que é mais importante, primordial, é simplesmente incomparável. E aí o cristianismo, né, de modo bastante interessante, não é um profeta, um iluminado, que vem com o objetivo de dizer como, ditando, então, uma doutrina. Olha, é assim que vão ser as coisas, a nossa moral é essa, a nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo é essa, Deus é isso, e aquilo ali vai sendo seguido de uma maneira bovina, né? Não é assim. O cristianismo surge, na verdade, como um fato da realidade. Jesus não foi um filósofo, Jesus não foi um doutrinador, Jesus não foi um professor, Jesus não foi um teólogo, Jesus não foi um rei, Jesus não foi um líder político. Jesus é Deus. E Deus que se encarnou. E um Deus que se fez homem e habitou entre nós. Assim surge o cristianismo. O cristianismo, na sua origem, ele é dessa maneira. Ele é dessa maneira. Jesus, né, é Deus, se fez homem e habitou entre nós. A gente percebe isso muito como, por exemplo, naquele episódio famoso do Evangelho, em que os discípulos de João vêm até Jesus. Aquilo é muito interessante. Perguntando, olha, João pediu que a gente viesse aqui te perguntar se você é o Messias, ou se a gente vai precisar de esperar um outro. Ele diz, olha, diga para João que o que vocês estão vendo. Diga que os surdos ouvem, os cegos veem, existem grandes maravilhas, milagres e graças que estão acontecendo, os demônios são expulsos. O que eu estou querendo dizer com isso? O que Jesus queria, na verdade, dizer com isso? São os fatos da realidade. Deus se fez homem, começou a curar um monte de gente, fazer um monte de milagre. Trouxe uma verdade, ele próprio era a verdade. Né? E ele sendo a verdade, essa verdade, que é ele, é capaz de transformar o mundo e fazer o mundo melhor. Né? E fazer o interior da pessoa, sobretudo, melhor. O próprio evangelho é o quê? É uma boa notícia. O evangelho não surge como um livro escrito. O evangelho passava, na verdade, como uma tradição oral. E de pessoa para pessoa, olha, Deus se encarnou. O nome dele é Jesus, ele viveu hoje, né, diríamos, há mais de 2000 anos atrás, ele fez muitos milagres, ele morreu, ele ressuscitou, ele veio naquele contexto ali ele era prometido, lá em Isaías, 700 anos antes, tem uma descrição perfeita do que ia acontecer e que realmente aconteceu. Ele avisou, olha, eu vim, eu fiz milagre, agora vão me matar, mas eu vou ressuscitar, eu vou aparecer para vocês. Ele aparece então para os discípulos, e depois, fala assim, agora eu estou indo para o céu, vou mandar o Espírito Santo. Ele sobe para o céu e desce o Espírito Santo. Um fato da realidade. Aconteceu. Né? E contra fatos, como nós sabemos, não há argumentos. Então não surge então como uma doutrina. É uma notícia que vai se espalhando de pessoa a pessoa, e o objetivo, a função desses discípulos era dar testemunho daquilo que estava acontecendo. Né? Então é assim que surge o cristianismo. Passando então... Após, né, este acontecimento, que Jesus sobe, então vem o Espírito Santo. Estando a gente ali muito próximo, né, a história muito próxima desse acontecimento, não era necessário que houvesse uma doutrina. Para que uma doutrina? Estava muito próximo ali, e a pregação que acontecia era
através desse fato da realidade. Olha, Deus se encarnou, vamos contar isso para o mundo inteiro, que isso é o maior fato da história da humanidade. Deus se fez homem. E isso marca totalmente a história. O que vem antes não tem tanta importância, porque Deus se fez homem e habitou entre nós. E essa notícia vai sendo propagada, mas chega num determinado momento, né, e aí a gente entra então na patrística. Quando a gente tem os padres do deserto, os padres da igreja, e esses padres, eles têm o objetivo, né, começam aí com aquela ideia de fazer então uma filosofia que seja cristã. Entretanto, tem um pormenor aqui. Os padres da igreja, quando vão escrever, o objetivo deles, na verdade, era de combater as heresias que apareciam. Então, apareciam heresias, eles falavam sobre aquela heresia, justificando porque aquilo estava errado. Então, não surge aí algo estrutural, digamos assim, mas surge, na verdade, um tipo de filosofia para combater aquilo que estava fora do cristianismo, né, naquilo que ele era de verdade. Então, começa-se, né, a promover essa filosofia cristã e combater essas heresias. Não havia aí ainda, né, o surgimento de um gênero literário cristão. O gênero literário que se tinha era aquilo que já se tinha de herança do período greco-romano, vindo também do judaísmo. A gente não tem ainda um gênero literário cristão. O tempo foi passando e muita gente tem a questão dos padres da igreja que produziu então essa filosofia, existiam experiências pessoais, documentos, coisas que iam aparecendo. O tempo foi passando e chega num dado momento em que havia uma quantidade absurda de material. Mas o que de fato ali era cristianismo? Porque existiam ideias dizendo uma coisa, ideias dizendo coisas totalmente opostas. Descrições de um modo e descrições de um outro modo. Né? Nesse contexto, então, vai ter esse conflito, vai começar esse conflito, e é justamente aí que a gente vai ter o surgimento da escolástica, esse período tão importante aí no período medieval, em que vai começar então, né, mais ou menos nesse momento aí, existe então um período filológico antes, né? Não um período filosófico, mas um período filológico, em que essa quantidade vasta de material começa então a ser comparada. E aí pega um documento, um outro documento, um material, outro material, o escrito de uma pessoa, o escrito de outra pessoa, e começa a comparar, para ver o que tem em um e o que tem no outro, e se de fato aquilo que existe em um e no outro faz parte do cristianismo, faz parte daquela revelação, ou se não faz parte da revelação. Né? No meio de tudo aquilo ali era necessário, começou então, né, tendo então tanto material, um vasto material, tendo já passado um tempo importante da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, de Deus que se fez homem, que subiu aos céus, aparece então a necessidade de uma doutrina. E é aí que vai surgir a escolástica, é nesse contexto que São Tomás de Aquino vai aparecer, que é de longe o mais importante, né, digamos assim, de todos os escolásticos. E aí, São Tomás de Aquino é seguidor, né, como a gente sabe, seguidor não vou dizer assim, mas ele é responsável por reconciliar Aristóteles com o cristianismo. Bem, naquele momento ali, em que nosso Senhor Jesus Cristo vem, eles começaram a pensar o seguinte: olha, tudo que se diz de filosofia até ali não serve para absolutamente nada. Por quê? Porque ideias não fazem, doutrinas não fazem muita diferença, não tem absolutamente nenhuma importância. Deus se fez homem, e sendo verdade isso, que Deus se fez então homem, tudo que se diz de filosofia até ali não tem importância nenhuma. Só que agora a gente tem necessidade de uma doutrina. E a gente tem um contexto aqui muito importante, em que você tem Santo Agostinho, que recebe a influência de Platão, né? Então o início da filosofia, só para lembrar aí, né, a filosofia começa com Sócrates, Platão vem e utiliza ali, né, relata a vida de Sócrates, é aluno, né, de Sócrates, e depois vem Aristóteles, que é aluno, digamos assim, de Platão. E Platão tinha uma ideia, acreditava, né, no mundo das ideias. Tem uma obra de arte muito conhecida em que Platão e Aristóteles estão conversando. Aristóteles está com o dedo para baixo, Platão está com o dedo para cima. Platão defendia, né, esse mundo das ideias, em que tudo o que existe na realidade, antes
a algo de essência num mundo ideal. Essa era a ideia principal aí de Platão. Pois bem, claro que ele diz muitas coisas além disso, mas é isso que é o que a gente quer conversar agora. E aí, essa filosofia acaba influenciando São Tomás de Aquino. Este mesmo São Tomás de Aquino, que como a gente sabe, é aquele que defendia, então, a predestinação. Ele acaba recebendo, então, essa influência e defendendo aí, né, a existência, então, desse mundo das ideias. De um modo diferente, né, a gente tem Aristóteles, que Aristóteles chama a atenção para a realidade. Obviamente, a gente está falando de pagãos aqui, né, no caso Aristóteles e Platão, e que não conheceram o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o Espírito soprou ali, né, sabe-se isso, e hoje, muito do que nós temos da nossa civilização, a gente herdou dessa parte da filosofia, que é a filosofia antiga, a filosofia grega. Pois bem, Aristóteles chama então a atenção para a realidade em si, que a gente precisa voltar os nossos olhos para a realidade e interpretar as coisas, então, a partir delas. São Tomás de Aquino, então, se identifica com esse pensamento, estuda bastante, então, este pensamento e reconcilia o trabalho de Aristóteles com o cristianismo. Muita gente estudava Aristóteles na época. E existia aí todo um contexto de heresia. Pensa o seguinte, a gente está falando de muito tempo atrás, a gente está falando do período medieval. E aí alguém chega, né, no caso São Tomás de Aquino, como eu disse, muitos lugares estudava-se São Tomás de Aquino, os orientais tiveram uma experiência com São Tomás de Aquino, e ali começam aí fizeram uma interpretação totalmente diferente do que era, São Tomás, tiveram uma experiência com Aristóteles. Repito, os orientais tiveram uma experiência com Aristóteles e começam, então, a dissipar as suas ideias com uma interpretação deles de Aristóteles. Existem muitas heresias que surgem a partir de Aristóteles, e a gente está falando de um pagão, certo? Que escreveu coisas maravilhosas, que a obra é fantástica, mas de um pagão. Então, por que eu estou dizendo isso? Para vocês entenderem que São Tomás estava reconciliando um pagão com o cristianismo, nas palavras de Chesterton. São Tomás foi responsável por batizar Aristóteles. E aí ele dá toda uma interpretação para a obra de Aristóteles dentro do cristianismo. Né? E há aqui na escolástica um ponto extremamente importante e fundamental, que a escolástica faz uma fusão da fé com a razão. Né? A ponto de São Tomás de Aquino dizer que se fosse comprovada alguma coisa na ciência que contradizesse as Sagradas Escrituras, que deveria ser assistido então, observado então, aquilo que ficou provado. Vejam a abertura de cabeça desse homem. É impossível não amar um homem desse. Né? O tamanho da abertura, digamos, intelectual dele. E ainda assim sendo santo. Né? O que é mais difícil ainda. Então, São Tomás vai fazer essa reconciliação. E das coisas mais importantes aí da escolástica é fazer uma filosofia capaz de fazer comentários e desenvolver essa filosofia a partir de aspectos racionais. Então, vejam bem, essa idade das trevas, que essa gente diz que é a Idade Média, na verdade é o período em que nós temos um racionalismo verdadeiro e profundo, entrando no cristianismo, sem sabotá-lo, sem se tornar, na verdade, uma heresia, mas trazendo justamente o aspecto do mundo que nós vivemos hoje, em que nós temos fé, e que nós temos a razão, e que elas não andam numa dicotomia, elas não andam separadas, elas andam juntas. Embora as pessoas não acreditem nisso. Isso é muito triste, porque às vezes eu sento com algumas pessoas e as pessoas falam assim, Vinícius, eu não gosto de estudar não, porque se eu estudar isso vai acabar atrapalhando a minha fé. Às vezes as pessoas dizem isso, a gente estudar muito, a gente fica louco. Gente, vocês estão estudando errado. Se vocês estudam e isso não está te fazendo crescer como ser humano, isso não está te revelando Deus, você está estudando errado, porque Jesus é a verdade. Não tem como você se aproximar da verdade através do estudo e não encontrar Jesus aí. Não tem como você estudar medicina e não encontrar Jesus ali. Se você for sincero, se você buscar nas fontes adequadas.
e largar esses salafrários que a gente tem por aí de lado. Infelizmente, hoje, no meio acadêmico que nós vivemos, não é assim que acontece. Né? Os filósofos, teólogos, cientistas que são insensados são justamente aqueles que não prestam. Um exemplo simples, aí você pega um Charles Darwin, por exemplo, né? Que é tão insensado mundo afora com a teoria da evolução, não estou dizendo o contrário, não falando que esteja errado, nem estou falando que está certo, isso seria a conversa de uma outra aula, na verdade a gente já conversou sobre isso no outro vídeo, mas que abre precedente e se mostra racista. Né? Tem trechos dos escritos dele que você vê racismo e a defesa de assassinatos mesmo. Né? Mas é este tipo de gente que é insensada, que é vista mundo afora, que é lembrada mundo afora. Né? Que é realmente valorizado. E vão se deixando de lado, né, cada vez mais brega, por exemplo, da São Tomás de Aquino, que é um homem de uma envergadura e de um conhecimento absurdos. Então, vejam como é grandioso, como é maravilhoso esse período. E aí, nesse contexto, o próprio Aristóteles dizia que a melhor maneira de se chegar à verdade é através da dialética. Bem, Aristóteles, só para dar dizer a vocês, existem 4 tipos de discurso. Existem 4 maneiras de que um homem pode convencer outro homem acerca de um determinado assunto. É a poética, a retórica, a lógica, né? E a quarta, eu esqueci, a dialética, desculpe. É a dialética que é a mais importante. No contexto de encontrar essa verdade. Para Aristóteles, o que foi dito depois e confirmado por São Tomás de Aquino, a melhor maneira de se enxergar a verdade é a dialética. Bem, trabalhando, então, comentando só um pouco sobre a teoria dos 4 discursos do professor Olavo de Carvalho, uma coisa que é bastante interessante, uma das coisas inéditas, das muitas coisas inéditas que ele falou, dessa interligação entre esses 4 tipos de discurso, em que você tem a poética, que é a arte da imaginação. Né? A pessoa é uma expressão de uma impressão. Então você tem um discurso poético onde tudo começa. Né? Numa determinada discussão científica, tudo começa com a poética, porque começa com a imaginação. Se um cientista quer inventar alguma coisa nova, ele começa imaginando. E isso também é poética. Os textos sagrados começam com poesia. Né? O primeiro capítulo do Gênesis, o princípio era o verbo, e aí vai se desenvolvendo tudo ali, aquilo ali é uma poesia. O primeiro capítulo do Alcorão é poesia. Através do discurso poético é que começa, então, né? Tudo vai começar, então, no discurso poético. Partindo dali, né, você vai ter algumas proposições sobre um determinado assunto, em que a gente entra, então, na retórica. No caso da retórica, o que nós temos, a retórica, digamos assim, é o discurso do advogado. Não há um objetivo de se chegar à verdade, o objetivo é de se convencer o outro acerca de alguma coisa. Então você vai pegar aqueles aspectos que te interessam em determinado assunto para provar alguma coisa para outra pessoa. E não o objetivo real, sincero e verdadeiro de se chegar à verdade. Partindo, então, subindo, então, o nível, quando a gente tem várias ideias divergentes sobre determinado assunto, eu preciso convergir, então, eu preciso confrontar essas ideias para que eu depois ascenda, eu chegue, então, ao conhecimento da verdade. O nome disso é a dialética. Para São Tomás, também para Aristóteles, a melhor maneira de se chegar a um determinado aspecto, a um determinado conhecimento, a uma determinada verdade, eu preciso confrontar as duas teses. Então é como se você pensasse assim, eu vou sair de casa ou eu vou para a rua. Bem, se eu for para a rua hoje, vai ser ruim porque eu vou gastar, porque eu vou tomar sereno, mas vai ser bom porque eu vou ver meus amigos, vai ser bom porque eu preciso descansar. Se eu ficar em casa, vai ser bom porque eu vou poder assistir um filme, eu vou poder descansar, mas quando eu estou em casa eu não descanso tanto. Você vai confrontando ali as várias proposições para chegar naquilo que de fato é melhor naquele assunto. Claro que esse exemplo foi ridículo, mas isso é realizado então na filosofia, confrontando as ideias diferentes, divergentes, digamos assim, com o objetivo de chegar então à verdade. E por fim, a lógica, que é o discurso do professor.
né, em que os vários, vai sendo traçado aí um raciocínio, depois que já foi feita a dialética, vai saindo, é realizado então um raciocínio, com uma consistência interna, né, esses raciocínios, com um determinado sentido, até chegar a uma determinada proposição. Pois bem, os escolásticos se dão, então, a trabalhar muito por meio da dialética. Trabalham, então, por meio da dialética para chegar a uma determinada proposição. É aqui que vai surgir as universidades, né, no contexto da Idade Média, Baixa Idade Média, que o conceito, apesar de ter mudado depois, mas o conceito inicial era o que é a universidade? É o conjunto dos professores e dos alunos. Em que você tinha aí os professores e os alunos imbuídos na função de chegar, então, à verdade. Gente, nunca na história da humanidade teve o que se teve aqui. Nunca mais a humanidade conseguiu repetir isso. Que é o quê? Você tem uma língua universal, que é o latim, todos eles sabiam latim, e todos eles estudavam as mesmas coisas, né? Então tinham condição de falar das mesmas coisas, estavam discutindo e falando sobre as mesmas coisas. O diálogo científico, filosófico, teológico aqui era de um nível extremamente elevado. E é justamente esse período, repito, que chamam de Idade das Trevas. Então, estudantes, então, com os seus alunos, discutiam, então, né, esses assuntos. E principalmente aí sobre essa ação da dialética para poder, claro que existia também apologética e outras coisas mais, mas discutiu então para se chegar a uma verdade sobre o assunto, para então produzindo então aí, né, o que era de fato a doutrina cristã, né, sobre os mais variados problemas que apareciam, né, porque Jesus Cristo veio e foi embora, e aí acaba aparecendo um monte de questão, assim como hoje em dia aparece um monte de questão. Na época de São Tomás de Aquino não tinha anticoncepcionais orais. Então, os pensadores de hoje vão ter que fazer aí, reviver esse tempo da escolástica, digamos assim, e poder pensar e rezar, enfim. Feito também, obviamente, pelos muitos padres da igreja, por exemplo, né, poderíamos falar aí do Bento XVI, né, que fez considerações, por exemplo, sobre o anticoncepcional, que foi um grande filósofo até dezembro do ano passado, o maior filósofo vivo, né? Hoje, infelizmente, ele faleceu. Então, aí, nesse contexto, né, você tem um período de fervilhando conhecimento, e você vai tendo esse embasamento, essa doutrina, então, sendo feita, sendo criada, e proposições sendo trazidas, e heresias sendo combatidas. Uma coisa muito interessante é na coragem de São Tomás, e no grande risco que ele corria aí, porque ele estava trazendo um pagão para dentro do cristianismo. Muita gente chiou, muita gente não aceitava isso de nenhum modo. Mas agora não, agora eu tenho questões, quando eu estou próximo do cristianismo não tinha tanta importância assim. Quando eu estou próximo da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, não tinha tanta necessidade de doutrina. Mas essa necessidade foi aparecendo, a necessidade de uma doutrina. Então ela foi então sendo aí construída a partir, obviamente, desse fato principal, que é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse tempo, você tem a filosofia na sua forma mais pura. Partindo do conceito de que a filosofia é a unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa, você tem, então, esses estudantes da época e esses também professores buscando, né, organizar o conhecimento de uma maneira fechada, de uma maneira completa, de uma maneira una, digamos assim, na unidade das suas consciências, para produzir-se uma doutrina, para se produzir uma filosofia cristã. Muito maior, né, muito melhor do que aquilo que tinha feito, né? Não estou diminuindo a importância, mas maior do que aquilo que foi feito no tempo da patrística, por exemplo. E aí, nesse contexto aí, né, existem, só abrindo um adendo, existem 3 coisas que a gente precisa ter para identificar que uma filosofia é verdadeira. A primeira coisa é um conceito autoevidente que estruture todo o pensamento daquele filósofo. Né? Por exemplo, Mário Ferreira dos Santos. Alguma coisa há. Do nada, nada pode haver. E aí vai desenvolver a filosofia muito a partir disso. Né?
Uma outra coisa que é necessário ter para que se tenha uma filosofia verdadeira é um discurso interno consistente. Então, há uma lógica no seu discurso interno consistente, que não tem falhas, que não tem aberturas. E o terceiro critério para saber se aquela filosofia é verdadeira, é real, é necessário que aquela filosofia realmente transforme a vida do filósofo. Se você pegar Sócrates, por exemplo, embora ele não tenha aí, digamos assim, um pensamento, uma cosmovisão estruturada e etc., né, mas é o primeiro filósofo, digamos assim, né, todo mundo o considera assim. Você pegando, então, o Sócrates, você vai ver que quando ele estava para morrer, ele falou, tudo bem. Porque a filosofia dele, aquilo que ele acreditava, né, não fazia com que ele, num momento tão difícil que é o momento da morte, sabendo que ele ia ser assassinado, ele foi obrigado a tomar veneno, que aquilo não ia fazer diferença, tudo bem. Querem me matar? Podem me matar. Eu não vou renunciar à verdade. Né, e morre, então, uma coisa muito dramática na história da humanidade, que ele morre, então, por defender a verdade. E a gente pode fazer um parâmetro, uma comparação com o nosso Senhor Jesus Cristo, que vai morrer, ele que era a própria verdade. Então, nesse contexto, uma outra coisa muito interessante vai acontecer, que é justamente o quê? O surgimento do nosso primeiro gênero literário, que é o gênero literário cristão, que é, na verdade, a Suma. Né? E o que é a Suma? Eu tenho a Suma Teológica aqui, de São Tomás de Aquino, né? Como eu já tinha mostrado para vocês. É só porque ficou incompleta, mas que é muito interessante. E você tem muito da dialética aí. Você tem, na Suma, ela um livro fantástico, uma coletânea fantástica, a Suma Teológica de São Tomás, mas você tem uma determinada questão. E aí depois você tem questões que são possíveis explicando essa primeira questão. Depois você tem a explicação para cada uma dessas questões. E aí, quando há essa explicação, muitas dessas proposições caem e outras se firmam. E por fim, o filósofo, né, São Tomás, apresenta então, ou quem for escrever uma Suma, apresenta então a solução. E aí essa solução é escrita. E essa solução, ela precisa ser considerada num próximo diálogo. Isso vai ser a Suma. Há quem diga que o Oriente só se impôs em relação ao Ocidente, que o Ocidente só se pôs ao Oriente por causa deste gênero literário. Não há nada mais fechado, mais articulado, mais bem escrito do que isso. Não é um discurso linear, né? A princípio tem alguns aspectos iniciais sobre Deus e tal, e depois vai entrando em questões muito específicas. Então não vai desenvolvendo então o mesmo raciocínio linear, não é assim. Mas extremamente fechado, articulado, né, fazendo essa dialética, essa contraposição aí de ideias diferentes, para então se chegar à verdade sobre um determinado assunto, sobre uma determinada proposição. Você tem nesse período então aí grandes intelectuais, né, o mais importante, o maior de todos, certamente é São Tomás de Aquino, né? E aí, nesse contexto que se dá, então, como a gente sabe, a escolástica. Bem, temos muito tempo? Então, vamos falar nisso tudo aí, 33 minutos. Então, gente, eu vou interromper, tá? Vamos dividir, então, em primeira parte e segunda parte. A gente vai interromper. E na semana que vem, se Deus quiser, a gente vai falar sobre São Tomás de Aquino. Né? Desculpem, mas tem um pessoal aí atrás que briga comigo sempre que eu gravo. Eu gravo durante muito tempo, porque fala que a maioria das pessoas não tem tempo de assistir. Então eu vou respeitar. E aí, na semana que vem, a gente entra, então, sobre São Tomás de Aquino. Hoje ficou como uma introdução sobre o assunto. Um abraço e até breve.